Como é que a senhora analisa essa decisão da TV Globo de expulsar os dois? Eles podem responder pelo crime de importunação sexual? Que crime é esse e quais são as penas? Bom, vamos começar então pela parte da expulsão deles. Me parece bastante acertada, eles respeitaram normas do programa, desrespeitaram uma outra participante, o desrespeito é evidente, nítido, então entendo que eles tenham fundamentado aí bastante bem a expulsão. Em relação ao que pode acontecer agora, a despeito deles terem pedido desculpas e, enfim, terem alegações sobre estarem embriagados, etc. Esse tipo de situação, que vamos começar falando de importunação sexual, é uma ação penal incondicionada. Então, independe da representação da vítima. Tanto é que já foi aberto um inquérito, como você já pontuou bastante bem, pela Delegacia da Mulher de Jacarepaguá. Então, eles vão ser investigados, terão o direito de defesa respeitado, e isso vai ser apurado agora pelas autoridades policiais. E quais são as penas, por exemplo? Pode dar prisão? Eles vão ter que pagar alguma indenização às vítimas? Bom, a pena é de 1 a 5 anos e muito provavelmente é muito difícil que haja uma prisão no caso, porque podem ser feitas outras soluções que não a prisão. Não conheço o caso, não sei se um dos dois tem antecedentes ou não, isso é difícil de dizer. E podem responder também com pagamento de multa e, eventualmente, com uma indenização de danos morais pela vítima, pelo que ela sofreu. E, de novo, a despeito dela ter dito, pelo que eu vi, eu não assisti o vídeo, mas li que ela teria falado que estaria tudo bem, de novo, é uma ação penal incondicionada, então essa investigação vai acontecer e vai seguir em frente. Até para que, eu acho que casos como esse, né, que são muito tristes de acontecer, e a gente presenciar isso num programa de TV, que na verdade seria para entretenimento, né? Eu acho que acaba também sendo um pouco educativo no sentido do que acontece na sociedade, né? Porque o crime de importunação sexual é algo muito comum. Eu lembro bem sobre casos no transporte público, né, doutora Juliana? E até que isso acabou ficando bem conhecido aí pela cidade de São Paulo, por exemplo, de que quando acontece algum caso, as pessoas dentro do próprio transporte público já se manifestam para que isso seja resolvido o quanto antes. O que a gente pode definir que é crime de importunação sexual? Como é que a gente pode definir importunação sexual? Acho importante e educativo isso. O que é importunação sexual? Posso começar falando, vou começar falando sobre o que você trouxe aí da questão do transporte público em São Paulo. Até 2018, o crime da importunação sexual era uma contravenção, ou seja, é tratada pelo direito penal de uma forma menos grave que o crime. Em 2018, teve um episódio muito triste, realmente de um homem que ejaculou em passageiras no transporte público de São Paulo. Isso levou uma movimentação que causou uma revolta popular muito grande pelo enquadramento da situação, e foi aprovado com isso, deu start a uma mudança legislativa que acabou sendo aprovada para transformar em crime de importunação sexual. Então, a gente tem esse ponto já aí de mudança em 2018, que, acima de tudo, me parece um recado para a sociedade. A lei, ela diz que a importunação sexual é a prática contra alguém sem a anuência da pessoa que sofre essa prática, de um ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lasciva de quem comete esse ato ou de um terceiro. É, Então, eu vou dar exemplos práticos, pode ser? eu acho importantíssimo. Vou ejacular numa pessoa no ônibus, uh, roubar um beijo, aí a gente poderia entrar numa discussão da força. A importunação sexual, ela não prevê a ocorrência de força. Então, a gente tem essa diferença aí que, em caso em que houver violência, pode ser enquadrado em outra situação como estupro, mas não vou nem... Mostrar o órgão sexual, por exemplo, né?
Porque isso acontece, o homem que faz isso com a mulher e coloca pra fora e mostra, e se masturba na Lem- frente dela. Isso é uma importunação Lembrando sexual, ou não? isso, importunação sexual. Importunação Importunação sexual. sexual clássica, sim. Passar a mão na pessoa, que é apalpar, importunação sexual. Eu acho que são vários Forçar um exemplos. beijo assim sem violência, apertar o peito, enfim, é tão difícil definir porque são tantos os atos aos quais as mulheres são vítimas, e aí nesse ponto eu acho que seja essa lei, seja o que é a decisão do Big Brother, a gente tem um recado social importante. É muito triste que todas essas coisas venham acontecendo, mas até há pouquíssimos anos nós não discutíamos socialmente, publicamente, com a intensidade que a gente está tendo. Uhum. Então, eu acho que a conduta imediata da Globo foi fundamental, os debates que a gente está tendo aqui, a oportunidade de falar aqui sobre isso, são muito relevantes. Claro, o crime vai dar uma pena para a pessoa, enfim, que muito provavelmente não vai resultar em nenhum tipo de prisão, mas ninguém gosta de responder a um processo criminal, mas a gente entra nesse debate, a gente traz informação para as mulheres. O Brasil é um dos países mais violentos contra as mulheres do mundo. A gente tem estatísticas que demonstram isso. E principalmente educar a população e trazer mais medidas de proteção à mulher e de inibição de quem faz isso, acho que são pontos positivos que a gente tem no momento. Ainda tem muito desafio, tá? Com certeza, muito desafio, mas eu acho que é importante saber que existe uma rede de apoio. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente fala sobre isso, né, as mulheres que passam por situações como essa, que elas saibam que existe uma ampla rede de apoio. Muitas advogadas, como a própria Juliana, e muitas que participam de grupos e movimentos e têm uma rede de apoio, de assistência, não só jurídica, mas também psicológica, que é fundamental desses casos de abuso de violência contra a mulher. E como o próprio ministro da Justiça disse mais cedo hoje aqui, que ele deu parabéns à Globo por expulsar os dois participantes, no entanto, fez uma ressalva importante, uma crítica a realities como o próprio BBB, que acabam estimulando a violência contra a mulher e estimulando crimes como a importunação sexual ao vivo, né? Ele falou sobre isso e fala que isso precisaria ser reavaliado pelas emissoras, porque isso não é bom e isso causa ainda mais dor às mulheres. Muito obrigada pela sua participação, doutora Juliana. Uma boa tarde à senhora e até uma próxima.